Estamos começando mais um episódio do podcast Power Minds. Eu sou o Neto Rossi e hoje eu estou conversando com uma profissional que eu diria talvez ser da especialidade mais necessária dos tempos que nós vivemos hoje. Estou aqui conversando com a incrível Anaí Couto. Muito prazer, Anaí. Prazer Seja muito bem-vinda. Obrigada. Só te conhecia das redes sociais, não te conhecia pessoalmente, mas é muito bom estar com você aqui. Neto, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, poder falar dessas questões de saúde mental, de competitividade, de alta performance, que são assuntos tão pertinentes, né? Assuntos tão importantes e tão presentes na vida de todo mundo, seja no esporte, ou seja na empresa, ou seja fora dele. Exatamente, inclusive, já que você trouxe a questão da alta performance, né, eu não sei o que você pensa disso, mas, por exemplo, eu acho que muita gente confunde alta performance com fazer tudo 100% excelente. E isso me parece ser uma causa muito grande de ansiedade, de frustrações, porque ninguém consegue ser 100% excelente o tempo todo. O que você traz sobre essa questão? Ai, isso é fantástico, já começou assim, uma coisa maravilhosa. Isso traz para a pessoa um peso tão grande, uma culpa, porque acaba sendo uma positividade tóxica, né? Onde você tem que render todo momento, você tem que fazer tudo, você tem que acordar primeiro que todo mundo, você tem que produzir mais que todo mundo, você tem que dar conta de tudo. E isso leva as pessoas à exaustão, leva as pessoas ao burnout, leva as pessoas à frustração, porque abre mão de outra parte da vida. E isso gera uma autocobrança onde não existe uma linha de chegada. Então você faz e você não pode parar, né? Segundo os critérios que você coloca como alta performance. Uhum. E isso não é. Isso, pelo contrário, isso prejudica a busca dos seus resultados. E como que a gente pode, então... Porque alta performance, inicialmente, é um conceito meio abstrato. Uhum. Às vezes, para um é uma coisa, para outros é outra coisa. Como que a Anaí enxerga a alta performance? Eu enxergo que é quando você consegue render muito bem naquilo que você faz. Então, você está no seu nível ali excelente. Para mim, isso é alta performance. Você se comparar com você mesmo, por exemplo? Exato. Isso é a melhor comparação. Porque você comparar com o outro é totalmente desleal. Uhum. E não tem critério de justiça ali. Porque você está comparando históricos diferentes, vidas diferentes, rotinas diferentes, necessidades diferentes, uma bagagem, momentos de vida, idade. É tudo muito diferente. Então não se compara ambiente. Então você não compara diferentes. Não é justo isso. Sim. Então é você comparar com você. O quanto que você está rendendo aquilo que você pode render. O quanto que você está desenvolvendo naquilo que você se predispôs a desenvolver. O quanto que você está se realizando com o que você está fazendo. Isso eu considero alta performance. Seja no futebol, seja em qualquer outra modalidade, ou seja na tua vida pessoal e profissional. Perfeito. E não tem como a gente não falar, como você já citou, o futebol, né? Porque a Anaí é psicóloga do Corinthians, atualmente. Verde, preto e branco, hein? Verde, preto e branco, inclusive. Já foi do São Paulo também, por muitos anos. Por muitos anos. E, Anaí, esse conceito de alta performance, como você falou, né? A gente se comparar com a gente mesmo na nossa evolução. Como que faz para abordar isso num grupo de atletas que jogam junto, treinam junto, que vêm de realidades diferentes, momentos diferentes, idades diferentes, alguns já estão mais avançados, outros ganham muito, outros já ainda não estão ganhando tanto, mas todos quase em ascensão social, em ascensão financeira. Como lidar com isso para que um não se compare com o outro? É interessante. Esse é um dos trabalhos, né? Da gente fazer essa gestão. Porque ao mesmo tempo que ele não pode se comparar com o outro, né? Não pode, entre aspas, é pro lugar do outro que ele está lutando. Então, se a gente falar aí de titular e reserva, a gente vai falar de alguém que deseja aquele lugar, que todo jogador quer estar jogando. Justo, e é para isso, né? Isso é a motivação natural da profissão. Agora, como que a gente, no esporte, se a gente for falar de trabalho em equipe, de coesão, de produtividade,
Se a gente tem dentro do nosso time pessoas que competem entre si, a gente não precisa de adversário. Sim. A gente tem um concorrente lá dentro. A gente vai estar concorrendo, mas agora para isso ser produtivo e benéfico para o time, porque ou todo mundo ganha ou todo mundo perde, né? O vestiário, o clima é o mesmo. Você precisa saber lidar com isso. Então existe a competição externa, que é quando você vai competir com o teu concorrente, com o teu adversário, com o teu rival. Uhum. Existe a competição interna, titular e reserva. E existe a competição intra, que é você com você mesmo. Se você se basear só na tua produtividade, na tua performance, só desse competidor externo, muitas vezes você vai ganhar, mas você não rendeu tudo que você podia render. Uhum. Então te traz um resultado, mas mascara também o teu crescimento. É a mesma coisa que você está no meio de fracos. Você não vai ter ali um padrão de quão que você está conseguindo exercer a tua melhor versão. Você se nivela por baixo. Você se nivela por baixo. Uhum. Então, às vezes, você fica feliz que você ganhou. Maravilhoso. Pra gente, a gente vive de pontos, né? Vivemos de pontuação. Sim. Mas quando você pensa isso a longo prazo, adversários fracos, não te leva a um crescimento. Tanto que a gente até vê jogadores que rendem pouco contra adversários fracos, mas em jogos decisivos arrebentam, porque a motivação acho que é maior também. Também tem isso, né? Aí é muito pessoal, que você tem a motivação, às vezes você tem uma ameaça maior, depende da história de cada um. Mas se a gente trouxer a visão, né, para o adversário externo, ele motiva, que é a gente com o nosso concorrente, nossa, motiva muito. Mas se você aumenta o nível, às vezes você não vai ganhar tudo, mas você está competindo num nível muito maior. Depois você sobe um degrau, você está competindo num nível muito maior. Voltando para a competição interna, se eu tenho jogadores entre si competindo numa rivalidade, onde eu vou torcer para o outro não ir bem, vou torcer para o outro se machucar, ou eu não vou treinar tão bem com o outro porque eu não quero que ele se desenvolva, porque eu quero o lugar dele, eu enfraqueço meu time. Sim. O que a gente precisa? Competir com a gente. Porque as outras competições, o ganho das outras competições serão consequência. Eu consigo a minha titularidade. Se eu treino bem com quem está no meu time e elevo o nível de treinamento, tanto eu quanto o outro na minha vaga cresce. Os dois crescendo, o time ganha. O time ganhando, a gente ganha. Consequentemente, a competição externa se torna mais fácil. Porque tá todo mundo remando para o mesmo lado. E todo mundo crescendo. Sim. Então, o time ganha. A gente sai do individualismo e vai pro coletivo. Sai do individualismo e vai pro coletivo. E nessa evolução, a gente tem um crescimento da equipe. Então, quando eu estou competindo comigo, eu busco sempre o meu melhor. Entrego isso para o meu time. E no meu time, o outro entrega o melhor dele também. A gente cresce. Cresce internamente, se ajudando, cooperando. Aí a gente tira de dentro de um time a competição arisca e a gente traz a cooperação. Tem que ter uma competição saudável interna, que é essa competição onde eu melhoro, você melhora, o melhor joga. Perfeito. E eu penso que deve ser muito mais difícil para o psicólogo de alta performance esportivo justamente fazer esse movimento de trazer essa questão interior, essa reflexão interior para que, por exemplo, voltando aí, continuando na analogia do futebol, para que essa pessoa ela jogue pelo time, porque isso a gente pode trazer para o ambiente de trabalho também, né? Pode. Porque dentro do ambiente de trabalho, digamos que seja um time de futebol, existe ali a competição por cargos melhores, existe ali uma série de coisas, só que está todo mundo na mesma empresa, e se um
começa a querer prejudicar o outro, no fim, é a empresa toda que se prejudica. Então eu imagino que o desafio maior, me diga se eu estou certo ou errado, é justamente esse trabalho individual, porque o coletivo só vai funcionar se o individual funcionar. Exato. Certo? Perfeito. Você tem que estar muito bem individualmente para você não comprometer o coletivo. Sim. E você crescendo individualmente, pensando que todo mundo está crescendo individualmente, e com esses valores de que eu tenho o melhor e agora eu ofereço, porque eu vou ter o melhor do outro também, a gente cresce. Senão você tem dentro de uma empresa departamentos competindo entre si. Você não precisa de concorrente, né? Teu inimigo está lá dentro. Exato. Anaí, e vamos trazer isso também para o nosso mundo atual, né? O nosso mundo atual, que é um mundo realmente de disputas muito acirradas, de, como a gente falou desde o início, de busca pela performance o tempo todo. Como lidar com esse individualismo que o tempo todo é pregado, que você tem que ser o melhor, você tem que ser por você mesmo, primeiro lugar você, segundo lugar você, só lá pro quinto ou sexto lugar você pensa no outro. Como que a gente, então, como que o psicólogo, o profissional de psicologia, vendo esse ambiente, né, hostil para a cooperação, digamos assim, consegue trabalhar a individualidade de uma pessoa? É interessante porque são questões de valores. Quando você tem esse olhar voltado para você, isso vai chegar uma hora que vai limitar o teu crescimento. Né? Pessoas inseguras trazem esse olhar mais para si. É como se fosse uma casca. Eu preciso estar bem, eu preciso ser o melhor. Né? Qual é a necessidade de você precisar disso? Porque chega um momento que você só transcende se você estiver com o outro. Você precisa do outro. É difícil a gente aceitar, mas a gente depende do outro. Somos seres sociais. Somos seres sociais. Tem razão. Ninguém faz andar sozinho, isso não é da boca para fora, isso é a realidade. E quando você percebe que tem pessoas ao lado que te somam e que você cresce nessa troca, você começa a perceber essa engrenagem. E você diria que, por exemplo, quando a gente não percebe essa troca, é o momento do jogador trocar de clube, do funcionário trocar de empresa, da gente mudar de ambiente ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu vejo que você tendo uma liderança que valoriza esse coletivo, no caso, tendo um psicólogo lá, ou tendo um treinador que valoriza isso, ou uma pessoa que consiga orientar, que essa seja a visão da instituição, do clube, dessa comissão técnica, você consegue passar para ele valores coletivos. Perfeito. Porque às vezes a pessoa age assim por uma autodefesa, por uma autoproteção, onde eu tenho que ser muito bom porque eu preciso me destacar aqui. Quando você percebe que se o time ganhar, você se destaca, você começa a perceber que é mais fácil, porque você não está sozinho nessa. Você tem um time com você. Sim. E acho que o maior desafio mesmo do psicólogo de clube acaba sendo esse, né? Trazer essa mentalidade coletiva para individuais. Para seres individuais. Isso. E eu achei muito legal quando você falou da transcendência, Naí, porque eu já quero aproveitar e emendar uma questão aqui que tem a ver com o seu ponto de virada em relação à sua carreira e à sua vida, que, pelo que a gente conversou anteriormente, foi a partir dos 14 anos ali, né, que você começou a trabalhar e tudo mais. Então, e me parece que tem tudo a ver com essa questão da transcendência, de pensar no outro, de acordo com coisas que aconteceram. Isso. Conta um pouco pra gente esse começo da história da Anaí. As pessoas acham que às vezes a nossa história é romântica, né? Mas não tudo lindo, romântica, tudo maravilhoso. Né? Como chega a ser psicóloga do Corinthians, como ficou tantos anos no São Paulo, né? Ou tá na Kings League e BBR e assim por diante, né? São 30 anos que eu tenho de jornada. E 30 anos onde eu comecei ali desde o início, sem internet, fazendo estágio não remunerado, né? Eu venho de uma família com mais 3 irmãos, tudo da mesma idade, pais separados. A minha mãe teve um momento onde ela não tinha boa saúde. Então, eu precisei muito cedo ir trabalhar. Com 14 anos, eu
fazia magistério naquela época, existia esse curso. Não dava pra você ir pro Instagram nessa época, né? Não tinha. Hoje em dia o pessoal com 12, 13 já tá indo pra rede social, mas... Aí eu falei, eu preciso trabalhar. Para ajudar minha mãe, com irmãos, né? Precisando disso, a gente precisando desse respaldo financeiro, eu com vontade de estudar. Você é a primeira filha? Eu sou a segunda. Ah, tá. A segunda, mas eu sempre fui mais líder, assim, vamos dizer, em casa. Sempre fui mais atirada, mais independente. Eu falei, não, vou trabalhar. Aí fui numa escolinha que tinha do lado de casa, batendo na porta e falei, eu queria trabalhar. A moça falou, quer fazer o quê? Eu falei, qualquer coisa, eu quero trabalhar. Aí ela falou, entra aqui. Aí entrei. Ela falou, você quer ajudar a professora? Eu falei, quero. Aí comecei como assistente de professor, de maternal. Caramba. E aí eu estudava, nessa fase eu estudava de manhã, trabalhava à tarde. Aí foi no finalzinho de ano que eu consegui isso. Aí no outro ano já fui estudar à noite, já comecei a trabalhar, aí não parei mais. Desde os 14 direto? Desde os 14. E toda essa situação foi um fator que te levou para a psicologia, contribuiu para essa escolha ou não? Como é que foi a escolha pela psicologia? Então, eu não tinha noção do que eu queria fazer. Só que... Você só precisava trabalhar. Eu só precisava trabalhar. Então eu estava como professora, tanto que eu sou até hoje apaixonada. Mas a psicologia, ela chegou porque tinha um programa à tarde na TV, que você não tinha também TV a cabo, tá? Então você assistia os canais que tinham. Sim, Globo SBT. E Manchete, que tinha naquela época, alguma Band, alguma coisa assim. E que era um programa da Silvia Popovic. Depois eu até conheci pessoalmente, eu falei o quanto que foi importante ter assistido esse programa dela. Onde toda tarde ela levava um psicólogo como convidado. E aí eu olhava aquele profissional ali sentado, analisando a situação, falava, nossa, como essa pessoa entende essas coisas? Eu gostava muito da análise que eles faziam. Não sabia que era uma análise, nada disso. E eu cresci com isso, admirando o raciocínio, a interpretação das situações. Então eu acredito que ali eu comecei a me apaixonar por ver psicólogos falando. Ah, que interessante. Interessante, né? Muito. E aí, beleza, você foi para psicologia, a gente sabe que existem várias vertentes na psicologia. Qual é a sua, assim, de repente, qual que você mais se identificou, qual que você aborda hoje, por exemplo, para tratar seus pacientes ou onde você trabalha? Hoje, fala-se de psicologia positiva. Na época não tinha. Ou se tinha, a gente não tinha acesso. E eu gosto muito porque trabalha com seus pontos fortes. Ah, sim. Então, a psicologia positiva, ela vai buscar ali quais aspectos que você tem que são sustentações positivas para você. E a partir de lá você enfrenta os desafios que você tem. Ah, que interessante. Então, levando isso para o esporte, a gente tem pouco tempo para trabalhar. A gente trabalha com muita agilidade, com muita pressa, porque a gente tem que ganhar todos os jogos, joga 2, 3 vezes por semana. Sim. Então você tem que recuperar a pessoa muito rapidamente. E a psicologia positiva foi onde eu vi que, primeiro, se identifica com o meu mindset, eu gosto disso, por natureza, eu sou assim. O que eu tenho de positivo? Vou me apegar a isso. Qual é uma força que eu tenho agora? É por aqui que eu vou. Então, sempre fui nesse olhar. Então, de uma forma muito natural, a psicologia positiva faz parte da minha maneira de atuar, com a minha atuação. E como que você, então, decidiu, como foi a decisão de juntar isso com o esporte? O esporte, por acaso, sempre fez parte da sua vida? Como é que foi essa história para juntar essas duas coisas? Não. Não tenho esportista nenhum na minha família. Você não era atleta? Não, eu jogava vôlei, mas por causa do meu tamanho, né, que eu sou alta. Mas assim, parei justamente porque quando eu comecei a trabalhar, eu jogava pela escola, pelo clube que eu morava na Moca, no Juventus, e aí tive que parar. Mas nunca conheci ninguém do esporte, ninguém de nenhum clube. Meus pais não fizeram faculdade. E o estudo acabou mudando a minha vida, né? Agora, eu fui pela psicologia do esporte por uma necessidade. A minha vida, ela sempre foi traçada pela necessidade. Por carências, né, que eu tinha por alguma questão, eu olhava uma oportunidade e falava, o que tem? Onde um bote salva-vida aqui? E ia. Então, para eu fazer psicologia, eu fiz na São Judas Tadeu, na Moca.
eu morava lá. E eu estudava. Eu trabalhava o dia inteiro para pagar a minha faculdade. O que eu ganhava ia direto, era cheque, eu recebia em cheque. Era o cheque que ia direto para a faculdade. E faltava dinheiro da condução, porque meu avô me dava R$100 para condução. E aí faltava passe para a última semana, porque eu usava esse passe para trabalhar, do trabalho direto para a faculdade e de faculdade à noite para casa. E aí, última semana, eu sempre rezava para carona ou ia a pé, né? Tinha que se virar. E aí, por eu trabalhar durante o dia, estudar à noite e sábado ter aula das 8 às 5 da tarde, eu não tinha hora para fazer estágio. E eu precisava de lugares que funcionassem aos domingos ou feriados, que era o dia que eu tinha para fazer. E aí eu comecei a buscar esses lugares. E aí eu caí no esporte. Por quê? O jogo é de domingo? Jogo de domingo, feriado. 1º de maio, cheio de festival de futebol por aí. Então, aí eu peguei as páginas amarelas, que era uma lista telefônica gigante, Sim. e comecei a ligar para os lugares, tudo perto da minha casa, para procurar esse estágio. Comecei Ipiranga, que era pertinho, um monte, né? Comecei por ordem alfabética. Aí cheguei no S, São Paulo. Liguei. Adalberto Nazaré, que era o diretor do futebol, do esporte amador do São Paulo. Quando eu falei para ele do estágio não remunerado, ele falou: gostei da proposta, traz aqui. Aí lá vou eu, né, tentar sair da Moca e ir pro Morumbi sem saber como fazia isso. Mas vamos nós. Você começou pertinho, mas acabou longe. Meu Deus do céu! Só quem é de São Paulo sabe a distância. Sem carro, não existia Uber, não tinha dinheiro para isso, né? Você tinha que se virar. Não sabia nem como, você tinha que perguntar no ponto de ônibus como que eu faço para tal lugar, né? Sim. E aí eu comecei lá. Aí eu comecei a fazer estágio no futebol de salão, sub-15, sub-17. Aí depois o principal. Aí fiquei 2 anos fazendo esse estágio, porque isso começou em 95. Sem remuneração. E você ia quantas vezes pra lá? Eu ia 2, 3 vezes por semana. Caramba! Correria, hein? Porque você ainda tinha a faculdade que não tinha acabado. Isso. Aí eu já tava no 4º ano, às vezes você tinha aula Você tinha aula só... Algumas aulas. Algumas aulas. Então, ali, quando tinha qualquer brecha, ia. Entendi. Ou, às vezes, você pegava o domingo inteiro e passava lá. Entendi. Então, todo espacinho que tinha, estava junto, feriado. Então, eu fiz uma carga horária muito grande. E nisso, eu fiquei de 95 a 97 fazendo esse estágio, sem R$1. Terminou, entreguei meu TCC, agradeci. Foi no esporte seu TCC também ou não? Em psicologia do esporte? Foi em ansiedade em adolescentes praticantes de atividade de futebol de salão. Legal. Tá bem legalzinho. E aí, terminou, agradeci, fui pra casa, continuava na escolinha. Na escolinha que você começou? Não acredito. Desde os 14 anos? Desde os 14 anos. Caramba! Porque com ela que eu paguei dando na faculdade. Aula. Aí já era dando aula, já. Eu tinha sido promovida. Que legal. Super promovida, fiquei lá mais de 10 anos. Porque eu precisava pagar minha faculdade ainda. Sim, né? É verdade. E aí, quando isso terminou, eu terminei a faculdade, deu 3 meses, o São Paulo me ligou, perguntando se eu não queria ir, que eles podiam me dar uma ajuda de custo. Aí eu falei, nossa, ajuda de custo é tudo que eu preciso, né? Não tinha nada. Pois é. Aí comecei. Aí fui, deixei a escolinha meio período, comecei a ir. Já no profissional ou não? No profissional de futebol de salão. Tá. No profissional do salão. Futebol do salão. Aí deu alguns meses, o futebol de base me convidou, porque essa diretoria foi, aí que tinham gostado muito do estágio que eu tinha feito. Aí fui pro futebol de base, que o Zete era treinador, foi logo nessa época. Já era em Cotia? Não. Era no Morumbi, embaixo, lá no Anel. Sim. Os atletas ficavam lá. Nas arquibancadas. Nas arquibancadas. Ali. Então eu peguei a parte ali. Caramba! Que a gente ralava muito. Aí eu fiquei supervisora de psicologia, porque eu coloquei estagiárias das outras categorias, porque como tinha sido um estágio bem legal que eu consegui fazer, o clube abriu as portas para essas estagiárias. Você fundou o departamento de psicologia do clube para ti? Também. Caramba! Foi muito legal isso. Aí depois trocou o presidente, eu saí. Aí comecei no vôlei do Banespa. Isso eu comecei junto com o futebol de base, eu já comecei também ligando
oferecendo o trabalho, né? Olha, eu sou psicóloga. Aí falei com o Montanaro, que me atendeu ali. Ele falou, nossa, traz pra eu ver. Também me contratou, por quê? Porque eu tinha tido estágio. Então, eu era uma profissional já com experiência. Sim, experiência prática. O estágio me salvou. Né? O estágio que me abriu as portas. Não foi mais nada. Porque você se dedicou demais nesse estágio. Foi. Né? Mas então, aí você saiu de vez do São Paulo, não? Aí você saiu... Aí ficava com um de manhã e uma tarde. E a escolinha? Não, aí eu saí da escolinha. Tá. Porque... Não, quando eu comecei a escolinha... Quando eu fui já ter ajuda de custo, eu falei, pronto. Eu não consigo ficar meio período na escolinha só e dedicando. Aí quando eles me chamaram já pra ir pro futebol de base, aí eu já tinha um salário. Tá. Aí ele Você já era psicóloga mesmo? Aí eu já era, já me contrataram, já tinha o salário. Então eu quase que saí da faculdade empregada. Que interessante. Mas também por conta do estágio. Sim. E aí, quando eu entrei no futebol, eu falei, como que é? A carga horária lá era de manhã, o futebol de base. Eu falei, nossa, e o resto do dia? Eu tenho tarde e noite, porque eu vinha já de uma velocidade, né? Aí, fui atrás, vôlei. Aí comecei no Banespa, fiquei 11 anos no Banespa, depois virou SESI. Então, você acabou pegando gosto pelo esporte, pela psicologia do esporte. Sim. Né? Me apaixonei. E fora desses clubes, atletas de outros clubes e outros atletas de outras modalidades te procuram também? Ou é uma coisa que acaba ficando meio restrita ao local onde você atende, por exemplo? Não, me procuram. Me procuram. Eu imagino que, lógico, que eles se conversam, né? Pô, eu tive um bom resultado e tudo mais. E assim vai. Nossa, Anaí, mas muito interessante. E aí, vindo pra... Poxa, você já falava de ansiedade há muitos anos, então, em jovens. Muitos anos. Né? Então, eu acho que a sua visão clínica é de que a situação não melhorou muito de lá pra cá, de um modo geral. Só piorou, talvez. Boa pergunta. Né? Como que você enxerga hoje a ansiedade dentro do que a gente vive, principalmente em jovens, já que o seu TCC foi em jovens que ainda que jovens que praticavam esporte. Hoje, a gente vê ansiedade em jovens que nem sabem muitas vezes o que é o esporte. Né? Eu acredito que ela piorou muito e muito disso por causa das redes sociais. A cobrança aumenta muito quando você vê atletas antigamente e os atletas hoje. Antigamente nós tínhamos uma ansiedade natural. Uma ansiedade dele entrar, conseguir corresponder, que era prevista, esperada. Hoje, a ansiedade está muito relacionada à punição social que você vai ter. O que eu digo? Por quê? Porque a ansiedade ela vem muito da tua expectativa em relação ao teu resultado. Com as redes sociais, a cobrança é muito maior. Porque você tem mais pontos de comparação, talvez? Mas ao mesmo tempo você tem muito mais pessoas ali vendo e criticando de uma maneira violenta você. Entendi. Te julgando, teus vídeos viralizam, o que é um erro seu, as pessoas te culpam por aquilo. Antes ficava no ginásio ou no estádio. Mas quem ia saber era quem estava junto ali no dia a dia. No outro dia no jornal, mas aquilo tinha um fim praticamente. Ficava em você, mas você digeria. Você não era tão punido. Hoje, o medo da rejeição, da crítica, da ameaça para a tua família se torna muito maior. Então, tende o quê? Aumentar a tua preocupação em relação à tua performance. Dá para dizer que antigamente, lá, quando você começou, era mais fácil trabalhar essa questão do que hoje? Muito mais. Muito mais. Muito mais fácil. Porque hoje todo mundo pode falar de você. E a questão é não saber o que realmente está acontecendo, tirar conclusões ou simplesmente avaliar por um ato isolado ou por uma outra questão. Então você tem muitas pessoas que vêm de uma forma ameaçadora, violenta. E aí entra aquela questão de você trabalhar mesmo a parte interior da pessoa, porque
o saber lidar com as críticas também acaba sendo essencial na alta performance. Porque já que agora existe uma exposição muito maior, e não é mais só a pessoa com ela, é a pessoa com todo mundo que está vendo ela. Não só o grupo que joga com ela ou que trabalha com ela, mas a partir do momento que a pessoa decidiu fazer um post na internet, ele está sujeito a isso. Está sujeito a isso. Né? E aí, principalmente para o jovem, por exemplo, como que você, até falando para outros psicólogos, né? Como que, talvez, ou a união do esporte com isso, ou a sua visão, depois de tantos anos, né, trabalhando com essas questões, como que você aborda hoje essa dificuldade que depois pode levar até outros transtornos muito mais graves, né? Da ansiedade, pode, assim. Pode. Como que eu trabalho isso? Focar no que a gente tem controle. Então, o que está sobre nossa responsabilidade? Foca. O restante, que não diz respeito a isso, é multifatorial. E a gente gasta muita energia e que a gente não tem poder de atuação. Então, a gente não tem controle do resultado. Isso é maluco. Nem do resultado da própria pessoa? Também não. Putz. Aí complicou. Aí dá ansiedade. Já. Como assim não? Você tem... porque você não tem controle se você vai bem ou mal na prova. Vamos pegar um exemplo como as pessoas. Você tem controle do quanto que você está se dedicando, estudando e se preparando para essa prova. Mas você não consegue garantir. Mas porque isso depende de uma avaliação de um terceiro, por exemplo? Ou não? Sim, de avaliação de um terceiro, das perguntas que foram feitas, né? Então você tem ali vários fatores que interferem. Agora, qual que é o nosso compromisso? É fazer o melhor que a gente puder com tudo que está sob nosso controle. Por quê? Porque se chegar uma crítica ou falhar, o que você pode fazer, você fez. Você não vai ter a dúvida de que faltou alguma coisa da sua parte. Você vai ter ali a paz de que você falou, eu fiz o que estava sob o meu controle. Eu me dediquei, eu me comprometi, eu fiz corretamente o que tinha combinado para que fosse feito. Se não deu, são fatores que não têm o controle. Por exemplo, resultado. A gente não tem controle, por mais importante que seja pra gente. A nossa vida é o resultado. A gente trabalha pelo resultado. Mas que controle a gente tem? Nenhum. O que está sob o nosso controle? É a entrega, é a dedicação, é o profissionalismo, é a seriedade, é o nosso comprometimento com aquilo. É o nosso estudo, é o nosso preparo. Então, desde o que eu estou comendo, como eu estou dormindo, do que eu estou trabalhando, a parte emocional, do que eu estou treinando para isso, o meu descanso, tudo isso está. Aí eu faço isso o melhor possível. Muita gente que a gente vê, eu digo por mim, eu vejo que eu gosto muito desse assunto de alta performance e tudo mais, então eu gosto de buscar informação. Então a gente acaba caindo em conteúdo de alguns coaches, de algumas coisas, né? E não tô nem tornando a palavra coach de maneira pejorativa, porque muita gente, né? Mas e a gente vê muitas vezes que no fundo, eu digo até por mim, a pessoa não sabe muito bem do que ela tem o controle. E essa coisa do tipo, tudo bem, da minha entrega, da minha dedicação, mas isso não é muitas vezes palpável, entendeu? Tipo, eu não sei, eu fui, mas será que eu não podia ter ido um pouco mais? Eu dediquei o máximo, mas será que foi mesmo o máximo? Como lidar com essas questões de autocobrança, digamos assim? Isso, aí vem perguntas que a gente pode fazer para essa pessoa encontrar nela essa resposta. O que não foi feito que você vê que você poderia fazer? O que você faria diferente? O que você... Aí é uma terapia. Aí você precisa de uma... Para você entender e ter o autoconhecimento da sua potência.
Ah, sim. Porque algo é assim, é aquele excesso de autocobrança onde eu nunca vou achar que eu fiz o que tinha que fazer. Outra coisa é eu perceber assim, mas eu sei que eu poderia ter ido mais. Então é essa reflexão e essa percepção do seu potencial. Porque eu vejo também, trazendo de novo a ideia do esporte, né? Que é principalmente a sua área principal de atuação. A gente pega um exemplo do Cristiano Ronaldo. Tá. Que, assim, a gente olha para o esporte, é a referência de alta performance, de dedicação, de cuidado com o corpo, com a alimentação, com o sono, com tudo, porque ele vive em função de entregar o melhor dele para aquilo. Certo. E lógico que isso vai prolongar a carreira dele, vai fazer com que ele tenha ali, ele vai colher os benefícios dessa dedicação. Né? E aí, por exemplo, o menino que sonha em jogar bola, que não tem, e ele olha para esse Cristiano Ronaldo e fala assim, nossa, o cara é o melhor nutricionista, tem musculação, tem tudo lá. Eu tô aqui com os meus 12 anos na categoria de base, moro no alojamento do clube, né? Aí ou o outro que muitas vezes nem tá ainda na categoria de base, mas tá olhando ali a rede social, vendo isso, é o ídolo dele e tudo mais. Isso gera uma situação também que eu acho que pode ser de inspiração, mas pode gerar também uma situação desconfortável, do tipo assim, eu acho que eu nunca vou chegar lá. Pode. Né? E aí eu imagino que é um desafio também para o psicólogo trabalhar isso. Aí a gente vem de novo, né? Olhar para você, ver suas potências e o que você pode fazer, o que é entrega para você, qual é você chegar no seu limite. Né? Porque numa dessa você pode ser muito maior que ele. Vai ter alguém maior que o Cristiano Ronaldo, se Deus quiser. Sim, com certeza, em algum momento. Em algum momento. Agora, é você estar ali atento a isso, porque também romper o seu limite te lesiona. Eu acho que físico e mental. Os dois. Os dois. Então a gente tem ali sim uma lesão mental, que é burnout. Ah, sim. Isso é uma lesão. Ou a queda de produtividade. Também. Overtraining. Também. Então, o limite, ele existe para dar segurança pra gente. E aí cada um tem que descobrir o seu. Cada um tem que descobrir o seu. Tanto físico quanto emocionalmente. Quanto mentalmente. Por isso que essa produtividade tóxica, eu tenho que sempre fazer mais. Você vai fazer, só que você vai romper. Ali, como você vai voltar depois dessa lesão emocional, a gente não sabe. Como que a gente vive nessa performance de não romper o limite, mas estar perto do limite? Porque é muito tênue. Você treina no seu limite. Treina física e mentalmente também. Isso. Porque a mente dá para ser treinada. Também deve ser treinada. Você treina no seu limite, mas você não ultrapassa isso. Na hora do jogo, você ultrapassa. Ah, tá. Ali tudo bem, porque não é todo dia que você vai estar ultrapassando. Ali você ultrapassa. Mas mesmo esse ultrapassar é muito calculado. Porque tem hora que esse atleta é substituído. Sim. Porque está em algum limite. Ou por uma questão estratégica, óbvio, de jogo. Né? Depois você volta, você continua treinando no seu limite. Aí no jogo você passa desse limite. De uma forma segura. Controlado, porque disso você tem o controle. Todo mundo do seu limite você tem o controle. Você tem o controle. Certo. Depois quando você volta, o seu limite vai estar um pouquinho acima. E assim a gente vai conseguindo crescer. Mas sempre respeitando esse teto. O limite ele pode ser aumentado? Por exemplo, eu tenho um limite hoje. Se eu realmente treino, me dedico, estou falando todas as áreas da vida, a gente consegue ir subindo o nível, subindo o sarrafo. Isso. Dá para ir. Exatamente assim que vai. Entendi. Você rompe os limites gradualmente. Mas com muita segurança. É como se a gente fizesse uma analogia com peso na musculação. Você começa pegando um pezinho leve. Aí conforme você se acostumou, você pega um pouquinho mais forte. Aí você se acostumou, você pega um pouquinho mais. E assim você vai aumentando a tua carga. Entendi.
Muito interessante, muito bom. E você trouxe também essa questão do burnout, né? Que realmente também é um tema bem atual, o burnout, a ansiedade, depressão. Mas muita gente nega, às vezes, a existência disso. Às vezes aquele maluco que você vê que trabalha 24 horas por dia, não, burnout é frescura, não, depressão você tem que só rezar mais. Então, tipo, tem essas conversas, né? E aí, diante disso, assim, né, você acha que o que leva, muitas vezes, o que ocasiona esse tipo de negação? E por que e como isso, por exemplo, vamos pegar pandemia, como que depois da pandemia isso acabou aumentando? Essa negação, ela pode vir por vários fatores. Por uma falta de conhecimento, né? Por uma falta de autoconhecimento, de percepção, e também por uma necessidade. Essa pessoa não tem opção naquele momento. Ela suporta aquilo. Porque naquele momento, para ela, essa necessidade dela é maior do que a dor que ela está passando. Tem essas questões reais também que... Porém, não pode ser por muito tempo isso. Tem que ter um prazo. Tem que ter um para prazo para acabar. Porque você adoece. E as questões mentais, quando elas vêm forte. Qual que é o maior risco hoje, né? É o quanto que elas te incapacitam. Uma pessoa com depressão, ela está incapacitada de reagir. Porque ela não tem força, ela não tem energia, ela não tem uma mente para isso. E você chegar nesse momento é de muita dor. Só que a gente tem sinais ali que a gente precisa ir tratando. E aí a gente tem que ver o que faz com que a gente não esteja olhando para isso, olhando para a gente. Isso pode se dar também, por exemplo, chegar nesse nível. Né? Eu vi também um conteúdo seu onde você fala sobre o isolamento ser um problema. Que você fala até da falta da liberdade do preso e tudo mais. Isso não chega a ser, então, tipo, um tipo de prisão para uma pessoa. Por exemplo, essa pessoa que nem você falou, que às vezes chega nesse ponto porque ela não tem escolha. Ela está diante de uma necessidade ali que precisa ter um prazo para acabar. Ela não sabe qual vai ser esse prazo, porque ela está tendo que suportar aquilo. Vou pegar até o seu exemplo. Você teve que trabalhar de dia, de noite, estudar por um tempo que você não sabia quanto tempo ia ser. Isso, de certa forma, gera um sentimento de prisão e talvez isso leva... Porque a gente está falando de emoções, está falando de uma série de coisas. Pode também levar... A gente consegue associar isso àquela questão do isolamento e da prisão que você fala, ou são coisas completamente diferentes? São diferentes. O isolamento é quando você não tem o contato com o outro. Da questão da sociedade mesmo. Da sociedade mesmo. De pessoas. De pessoas. Entendi. Você não tem ninguém. Outra coisa é você estar privado de lazer, privado de prazeres na vida. Né? O isolamento é o social mesmo, é o físico. Que a gente tem como hipótese que o que mais vai adoecer agora as pessoas é a solidão, que vai ser uma nova crise. Olha que triste. A solidão. Porque as pessoas se sentem muito só. Cada vez as pessoas estão mais sozinhas. Isso volta um pouco naquele individualismo que a gente falou, talvez no começo aqui da nossa conversa. Naquela centralidade do eu. Né? Onde as pessoas o tempo todo estão buscando a si mesmas aí o tempo todo, ou não? Talvez a gente possa pensar que, por as pessoas estarem focadas mais nelas, ou na vida, ou na correria, nas suas necessidades, ela esteja tendo menos tempo para o outro. Sim. Menos empatia. É um fato. E aí começa as pessoas se sentirem muito só. É muito comum hoje a gente perguntar para as pessoas o número de amigos. São menos. Sim. As pessoas que você confia são poucas. As pessoas estão com uma bateria social mais baixa. Naturalmente, o cansaço que a gente tem tido
talvez das redes sociais, ou da velocidade da vida, ou da cobrança, faz com que a gente tenha menos disposição para essa sociedade. E as pessoas estão se isolando mais. E esse isolamento está fazendo muito com que as pessoas adoeçam. Está muito difícil você pertencer a um grupo. Olha que paradoxo, né? Pois é. Porque hoje, quando a gente tem mais contatos nas redes, mas é tudo muito superficial. E ao mesmo tempo tá perto, tá longe. Tá perto, tá longe. Porque você tá aqui numa tela. Você não tá em contato, de fato, com uma pessoa. É isso. Você não tem mais essa troca. Então tá um mundo mais frio. As coisas estão rasas. Estão rasas e mais rápidas também. Isso. Perfeito. Né? Tudo muito mais fluido. Tudo muito mais frágil. Tudo muito mais veloz. Ninguém mais tem tempo para tomar um café com alguém. E isso vai dando uma solidão. Qual que você vê que é a solução para isso? Nossa. Pergunta de $1 milhão? De $1 milhão essa. Mas eu acredito que a gente não se cobrar tanto, não entrar nessa velocidade que o mundo tá. É a gente conseguir separar quem somos nós do mundo. A gente está no mundo, mas quem somos nós nele? Porque essa velocidade, ela tá aí, tá para tudo. Mas a gente olhar e falar quais são os nossos valores, quais são os meus valores, o que é importante para mim. E a gente conseguir ter isso alinhado com a gente. E saber que vai ter uma época da vida que a gente vai ter que acelerar. Mas vai ter um momento que a gente vai precisar ali olhar e falar, calma que agora é hora de eu tirar o pé do acelerador, de eu pisar no freio. Entendi. A gente começar a perceber as nossas emoções. As nossas emoções, elas existem para avisar a gente de que algo está acontecendo. Então, o que eu estou sentindo? O que isso quer me dizer? E a gente começar a observar isso em nós. Porque cada um vai ter um momento da vida de acelerar, de parar. Eu faço muita coisa, mas eu moro num lugar tranquilo. Eu dentro da minha rotina, a primeira coisa que eu faço é deixar meu filho em casa, na escola. Eu tenho meus momentos com ele. Eu tenho minhas pausas. Eu sei falar não. Então tem coisa que eu falo, eu agradeço, mas eu não consigo. Eu daria, mas não dou conta. Então, eu consigo ter uma vida organizada. Isso entra na questão da rotina? Total. Rotina é vida. A gente precisa de organização e planejamento para que a gente consiga ter foco naquilo que a gente está fazendo. Entendi. E isso garante pra gente um bem-estar maior. Dá uma sensação de controle. Ah, perfeito. A gente volta no controle. Volta no controle. Da sua rotina você tem controle. Tenho. Pode acontecer algo imprevisto? Claro Sim. que pode. Mas a eu tenho rotina a minha pode agenda. prever imprevistos. Isso. Né? A rotina é pra gente. E o nosso cérebro, quando ele vê uma rotina ali, quando ele sabe o que vai acontecer daqui a pouco, ele fica mais no momento presente. Porque senão ele vai ficar preocupado no que ele vai fazer daqui a pouco. A função do nosso cérebro é nos proteger. É ameaçador para ele não saber o que vai acontecer com a gente. Entendi. E aí quando ele sabe, olha, você vai estar aqui, daqui, eu vou para casa, eu vou poder fazer isso, vou fazer isso. Amanhã no meu domingo vai ser assim. Eu consigo me planejar. E aí, se surgir uma urgência nesse meio aí, tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque você já até sabe que pode surgir alguma urgência. Isso. E vai acontecer sempre imprevistos durante o dia, durante a semana, e tá tudo bem. A gente tem que ter essa flexibilidade para lidar com essas coisas. Sim. Porém, a estrutura tá ali. O principal tá ali, né? O principal tá ali. Interessante. Então, veja, a gente falou de ansiedade, a gente falou de controle, a gente falou de rotina, a gente falou de esporte, e no fim tá tudo interligado. Uma rotina bem organizada te gera uma previsibilidade, te dá um pouco mais de controle,
diminui a sua ansiedade, porque você já sabe mais ou menos o que vai acontecer com a sua vida. Porque então, é muito, como a gente estava falando da velocidade que as coisas estão, essa velocidade, com certeza, é um dos fatores que elevaram o número de pessoas ansiosas. Perfeito. E isso tudo a gente chama do quê? De gestão emocional, que é o que eu faço com a pessoa, nos lugares. É uma das coisas, né? Mas essa gestão de tudo isso. Como que eu vou conseguir administrar emocionalmente essa situação? Ah, que interessante. Acabei de pensar numa coisa aqui. Então, de fato, é isso. Porque o profissional de psicologia, ele dá as ferramentas para que a pessoa, que todas as pessoas são munidas de várias emoções, mas assim, consiga utilizá-las nos momentos adequados. Isso. É isso. Que você use as suas emoções a seu favor. Ah, e não deixe com que elas te sabotem, por exemplo. Exatamente. Porque as emoções podem sabotar a vida de uma pessoa. O maior adversário somos nós. Nós somos o nosso maior adversário. E isso geralmente está na nossa mente. Então é a mente que a gente tem que dominar. Caramba, isso, a gente trazendo isso, a gente melhora relacionamento, melhora profissional, melhora tudo. Tudo. Porque a gente melhora, a gente consegue se relacionar melhor com tudo que tem na vida. Anaí, mas então dá pra gente dizer que a gente tem controle sobre as nossas emoções? Que a gente treine as nossas emoções para ter o maior controle possível. O objetivo é que a gente tenha controle delas, sim. Porque assim, a gente pode sentir o que for. Sinto raiva, mas eu não posso matar alguém, ou sair e bater em alguém. Certo. Então, isso sim a gente tem controle. Não do que a gente vai sentir, mas do que eu vou fazer com o que eu sinto, sim. Isso é nossa responsabilidade. Então, controle sobre o que eu vou sentir, eu não tenho como controlar. Muito difícil. Se eu ver algo que me desagrada, vai me desagradar. Sim. Aí a atitude que eu vou ter diante daquela reação, daquela emoção, aí cabe a mim controlar ou não. Isso. Exatamente isso. Aí no outro estágio é assim. É a gente ressignificar o que a gente pensa sobre aquilo que me desagrada tanto. Ah, tá. Aí eu consigo mudar o que eu penso, eu vou sentir diferente. Porque eu penso, eu sinto, eu ajo. Eu penso, eu sinto, eu ajo. Então um atleta toma um cartão. Se ele pensa, esse árbitro de novo tá pegando no meu pé, tá errado, é de propósito, não fiz nada. Ele vai sentir irado, com raiva, pé da vida, né? Como que ele pode agir? Ele vai chegar no árbitro, ele vai questionar, ele vai gritar, vai pôr o dedo na frente para conversar com o árbitro. Entende? Isso é um pensamento gerou uma emoção que gerou um comportamento. Agora ele pode tomar um cartão vermelho. Aí ele pode interpretar aquilo e falar assim, cara, ele não viu o lance, tá errado. Mas ele não vai levar pro pessoal. Talvez ele tenha mais controle daquela raiva. Aquela raiva não venha tão... Hoje assim, não, realmente eu posso ter entrado de uma forma violenta no meu adversário. O mesmo uma substituição, por exemplo. Que a gente já vê, às vezes, jogador xingando o técnico porque foi substituído, mas... Isso você trabalha também. Aí você vê um pensamento que a gente teve que gerou aquela emoção na gente. Ah, esse cara não gosta de mim. Agora, independente desse, a nossa responsabilidade é eu tenho que ter controle sobre o que eu tô sentindo. Senão a gente é o quê? Uma criança. Eternamente. Natura, é a criança que sente e chora, se joga no chão. Birrenta. De fato, porque a criança ela não tem ainda essa capacidade de controlar as reações que ela tem perante as emoções. É isso. Então ele é imaturo emocionalmente. Não lida com a frustração. E a frustração, ela tá no nosso dia, toda hora. Tem alguma coisa ali para falar. Tá, não é como você quer. Não é como você quer. E qual é a nossa capacidade de lidar com isso? Criar estratégias para chegar onde a gente precisa chegar. Fazer a gestão disso. Caramba, que interessante. A gente tem que cuidar dos departamentos do nosso escritório aqui, né?
Nosso HD, né? Pois é. Tem alguma emoção hoje, Anaí, assim, até pensando no seu dia a dia de atendimentos e tal, que você vê que está mais aflorada nas pessoas, talvez diante dessa velocidade, dessa loucura que o mundo vive, que você percebe que está, assim, sendo causadora de mais problemas para as pessoas? Depende muito da área, depende muito da idade das pessoas. O jovem, por exemplo, eu vejo muitos meus alunos, né? Você dá aula para faculdade? Para pós-graduação. Pós-graduação. Então também já não são tão jovenzinhos. Não, são profissionais de mercado. Mas são jovens no mercado de trabalho. Tá. Né? Existe muito uma crença de que não sou suficiente. O jovem está com essa crença. É como se tivesse sempre algo faltante. É como se muito cedo eles tivessem que dar certo. Então é uma ansiedade, uma cobrança muito grande para jovens já terem a vida resolvida. Isso vem da onde? Da comparação das redes sociais. Entendi. Antigamente não, vocês comparavam com quem morava na tua rua. Com quem era da tua escola. Era o teu parâmetro ali. Hoje vocês comparam com outras pessoas ali que você nunca viu na vida. Então tem essa ansiedade, esse sintoma de que eu não estou pronto. Junto com uma insegurança muito grande, às vezes. Por essa autocobrança. Outro você pode ver que é uma impaciência, que talvez seja semelhante ali, mas é pela velocidade também das coisas, né? Que parece que na vida do outro tudo acontece rápido e fácil. Na minha só que é difícil e demorado. Né? Exato. Anaí, mas por exemplo, a gente sabe que as redes sociais ela tem um peso grande nisso, mas ela tem seu lado bom, né? Tanto que a Anaí está nas redes sociais, né? Então, como que você, Anaí, faz essa gestão e em que momento você decidiu ir para as redes sociais para divulgar o seu trabalho? Eu já vi que você concorreu a vários prêmios também, né? Então, como que você aborda isso? Em que momento que as redes sociais passaram a ser importantes ou necessárias para você? E como que você lida com isso? A Anaí, psicóloga, tem que ter cuidado também, né? Muito cuidado. Para não se perder. Isso, muito cuidado. Eu vejo que as redes sociais são maravilhosas. Os usuários que precisam ser treinados para lidar com isso. Então não são elas as causadoras, mas é a forma como a gente está lidando com elas. Entendi. Porque você pode estudar, eu tenho muitos profissionais que eu sou extremamente grata, que eu consumo conteúdo na internet, nas redes sociais, no Instagram, sabe? Então, ele me alimenta muito. Como que eu lido? Eu seleciono quem eu sigo. Porque eu estou me alimentando daquilo. Então, eu sigo lugares, pessoas que me fazem bem. Então, eu leio pelo meu Instagram, eu aprendo pelo meu Instagram. Eu vejo coisas ali que me trazem sensação de bem-estar. É o que você vai consumir. Porque sobre isso você tem controle também. Você tem controle. Então, se isso vai te fazer bem ou mal, vai depender da forma como você está usando. Agora, claro, você pode ter um hater, você pode ter pessoas te criticando. Você tem que ter ali uma maturidade muito grande de entender quem você é, o que é teu e o que é do outro. Porque se você não conseguir separar, isso vai te adoecer emocionalmente. Tem pessoas que ficam adoecidas por isso. É muito do teu autoconhecimento disso. Eu gosto muito de usar as redes sociais por esse aprendizado que eu consigo ter e tentar levar alguma experiência minha para as pessoas que precisam de algo. Para você, então, ajudar outras pessoas. Ou para essa pessoa aprender comigo, ou para que essa pessoa se inspire de que dá, de que não é fácil, e que esse é o caminho difícil, sim, né? Que é possível. E então, é tentar fazer que essa corrente do que eu aprendo com outras pessoas, aquilo que eu tenho um pouquinho, também chegue aos demais. Então, eu gosto muito dessa forma de lidar. Para mim, ela faz bem. Perfeito.
Né? Eu acho que a gente poderia ficar conversando horas e horas aqui, viu? Mas assim, pra gente, pensando até em pessoas que vão ver esse podcast, profissionais, psicólogos também, que vão ver que são seus colegas de profissão, eu queria que você deixasse um recado para essas pessoas, né? Um recado final, trazendo algo que você acredita, algo que você sinta que deva falar para elas, para a gente poder fazer um encerramento com chave de ouro aqui. Quanta coisa para falar! Mas eu acredito que é olhar um pouquinho para o bem-estar delas, né? Ter paciência com as coisas. Quando eu digo olhar para o bem-estar, é cuidar da vida mesmo, para que a gente consiga produzir e performar. Porque quando a gente fala de performance, a gente fala da gente estar bem. E para a gente estar bem, a gente tem que ter esse autocuidado, que é com sono, com alimentação, com atividade física e cuidar dos nossos relacionamentos, das pessoas que a gente convive. Porque isso faz a diferença, isso interfere em quem nós somos. Então, cuidado com os ambientes, com as amizades, cuidado com os nossos limites. Seja a gente como pessoa, como profissional, cuidando de alguém, mas que todo mundo tenha esse olhar. Tá? E escutar as emoções e perguntar o que essa emoção quer me dizer. Porque isso também dá sinais pra gente se a gente está indo no caminho certo ou não. Perfeitamente. Nossa, né? Muito obrigado pela conversa. Foi incrível, incrível. Espero conversar com você muitas outras vezes, né? Tomara que seja possível. E é isso então, pessoal. Eu agradeço todos que assistiram. Se assistiram os cortes, vejam inteiro porque vale a pena. E até o próximo podcast Power Minds.